Olá, paciências do meu coração. Vocês já sabem que se eu tô aqui nessa cadeira é porque não teremos um vídeo tão convencional. Hoje teremos joguinho. E aí, o nosso último vídeo desse tipo foi um Casa Beija-Mata com personagens literários. Eu vou deixar aqui no card pra você poder assistir. E eu não consigo parar de fazer isso nessa cadeira, gente. Foi triste pra vocês que estão me assistindo aí. Eu já peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, porque aqui a gente tem muito conteúdo sobre artes e literatura cada vez mais juntos. Então, seja muito bem-vindo às minhas galáxias. Também me segue nas redes sociais, tá tudo linkado aqui na descrição. E caso for comprar alguma coisinha na Amazon, lembra de usar o meu link, porque eu dei uma pequena comissão e você não perde nada. Você não paga nada mais, foi isso que eu quis dizer. Como vocês leram aqui no título, hoje nós vamos fazer não é bem um joguinho, mas é né? Foi um vídeo que eu vejo que o Paulo Hatz faz de vez em quando, que é lendo resenhas favoritas, lendo resenhas negativas de livros favoritos. Eu pensei em fazer o contrário também, de lendo resenhas positivas de livros que eu não gosto, mas tem pouquíssimos livros que eu não gosto, tipo 2, sabe? Que eu literalmente não consigo salvar nada daquele livro, tipo 2. Então fica um pouco mais complicado, né? Então vamos lá, porque a gente tem... São 3 livros que eu selecionei pra não ficar um vídeo muito grande, né? E o nosso primeiro livro é A Garota que Bebeu a Lua. Detalhe que as resenhas foram separadas pelo meu namorado. Eu só falei pra ele os livros, né, que eu pensei, mas eu não li, então vai ser um react ao vivo aqui pra vocês. Eu peguei as resenhas no Scooby. E não vou falar o nome de ninguém, porque, né, caso sua resenha esteja aqui, vai que, né, não quero expor ninguém nesse negócio. Apesar de que, se a pessoa postou, é porque ela não liga, né, de tá falando aqui dali. Mas enfim, o nosso... inclusive meu namorado falou que eu tenho muito bom gosto, porque foi difícil achar resenhas negativas desses livros. Então tá, o primeiro livro que eu selecionei foi A Garota que Bebeu a Lua, que é um dos meus favoritinhos da vida. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar no card pra você poder assistir. Uma pequena sinopse antes das resenhas, pra quem nunca leu, nunca ouviu falar do livro, né, saber mais ou menos do que se trata, pelo menos. A Garota que Bebeu a Lua conta a história da Luna, que é uma criança embruxada, o que significa que ela ganhou magia, ela não nasceu com magia, ela recebeu magia. E aí, a história começa num vilarejo que tinha uma superstição de que na floresta em volta, na floresta não, no charco em volta, morava uma bruxa. E que pra não atacar a vila, ela precisava de todo ano uma criança. E aí, os sacerdotes da vila davam sempre a criança mais jovem, né, uma bebezinha que tivesse. E a Luna foi uma dessas crianças. E realmente, a bruxa existe de fato. Só que a bruxa não é má, a bruxa é muito legal. E aí, quando ela viu aquelas crianças sendo deixadas lá no meio do mato, ela pega as crianças e leva para outro lugar, para um outro vilarejo, para elas serem criadas como filhas de outras pessoas e viverem felizes, sabe? Mas com a Luna, ela não pode fazer isso, exatamente porque ela embruxou a Luna sem querer. E aí rola um monte de treta, e aí a gente morre. E tem em paralelo a história de um cara que... ele tava estudando junto com esses sacerdotes, mas ele achou as coisas meio estranhas ali no meio, ele acabou saindo, enfim, ele vai investigando as coisas, eventualmente as duas histórias se conectam, e tem a mãe da Luna, e gente, é muito tocante, eu adoro esse livro, até porque, né, se ele tá aqui, ele é o favorito, mas agora sim, detalhe, eu já li esse livro tem uns 5 ou 6 anos, então não sei, sabe, se eu lembro com clareza dos detalhes. Talvez fosse uma coisa que eu lesse hoje eu não gostasse tanto, mas eu lembro bastante de várias coisas, então eu acho que eu lembro direito. E nós temos 2 resenhas sobre ele. A primeira é Piquitita, deixa eu ler aqui pra vocês. Ela é uma resenha de 2 estrelas, como spoiler. E 2 pessoas curtiram, ou seja, pelo menos 2 pessoas concordam com ela. O título da resenha é Legalzinho. É uma leitura mega fluida, gostei bastante das críticas que estão por trás da história, mas sei lá, eu esperava mais. Ok.
O único personagem que eu me importava era o dragãozinho, e realmente difícil não se importar com o dragãozinho. Mas como assim ela não se importava com a Luna, que é a protagonista, velho? Ela é uma criança. Como é que você não se importa com a personagem criança que tá ali, com tanta coisa que tá acontecendo na vida dela, né? Fiquei mega chateada quando a autora colocou no capítulo 7 que a Luna deu bebida alcoólica pros animais, deu pimenta para uma cabra, porque, tipo, ali ela só queria mostrar que a Luna era uma criança sapeca e fazia várias traquinagens, então ela podia colocar outras coisas de traquinagem de criança. Realmente, com isso eu concordo. Ok, acho uma resenha sensata. Eu nem lembrava que isso acontece. E eu não tô com o livro aqui, ou eu tô? Ah, é, eu tô. O meu amigo já me devolveu. Eu tava emprestado com ele. Mas não me lembrava disso. Não sei se me faz. Se é uma coisa que me faz desgostar da história, porque é algo muito, muito pontual. Não que seja certo, mas é bem pontual, sabe? A gente dá duas estrelas só por isso é. Não sei. A não ser que a pessoa só não tenha aproveitado mais nada da história. Próxima resenha é uma resenha de 3 estrelas e ela escreve assim: acho que criei muitas expectativas para esse livro, não achei nada demais, inclusive muito confuso em várias partes. Vai ser um livro que em 2 semanas eu não vou mais lembrar de uma frase, além dos personagens que repetia irritantemente que ela está aqui. Ok, isso é uma resenha muito pequena. E não, eu não acho a história nada confusa, é só porque ela tem 2 histórias acontecendo ao mesmo tempo e eventualmente elas se encontram. Mas não é confuso, porque no começo do capítulo você tem uma contextualização e você sabe a história de quem tá sendo contada, de qual frente a gente tá vendo isso. Então, tu leu errado, moça, desculpa. Tipo assim, é que nem o Will e o Will. Gente, o Will e o Will deixa muita gente confusa porque tá contando 2 histórias ao mesmo tempo, exatamente isso. Só que em Will e Will não tem nenhuma divisão das 2 histórias. Você tem que meio que pegar no feeling ali e eventualmente dá. Só que aqui já tá claro, em A Garota que Bebeu a Lua, já tá claro desde o começo que são 2 histórias paralelas que estão acontecendo, às vezes 3, porque tem. Enfim, e aí entendo, porém não concordo, sabe? Tá, agora vamos de Tudo Nela Brilha e Queima, que vocês sabem que foi, tipo assim, o livro que me introduziu pra poesia e que é um amorzinho. Tem conteúdo sobre ele no TikTok e tem aqui também, então, uou. O título da resenha é Um Sorrisinho, tipo, 2 pontos e parênteses, sabe? Então, finalizei o livro há algumas horas e minha impressão foi que eu estava lendo postagens de Instagram. Alguns são interessantes, outros rasos, no entanto foram colocados aleatoriamente no livro, não tendo harmonia entre si. Não, eu acho que tem muita harmonia entre os temas. Eles são 3 temas principais, que é racismo, violência contra a mulher e problemas de autoimagem relacionados a essa coisa da imagem padrão construída pela mídia e tal. Eu acho que são 3 temas bem congruentes entre si, porque são, né, coisas que muitas vezes se entrelaçam. E como ela fala do jeito que as coisas foram colocadas na página, eu não sei se ela tá falando, tipo, da sequência dos poemas ou da diagramação em si, porque ele tem uma diagramação meio diferente, que você tem a... Deixa eu pegar aqui. Não... deixa eu pegar ele, pera. Aqui, ó. Os textos não começam todos daqui. Você tem textos que começam e que ocupam todos os lugares das páginas. Tem os que começam no meio, tem os que estão em cima, os que estão embaixo. Sim, esse livro foi um dos que eu fiz intervenções artísticas. Então, tem vídeo disso no TikTok. Sim, esse vídeo é um grande... Vá para outros lugares. Continuando. No entanto, o livro aborda muitos temas relevantes que têm como base o feminismo e alguns desenhos que tem na obra são excelentes. Enfim, pra quem está começando a ler livros de poesia, é um bom começo. Pra mim foi um bom começo, continua sendo um ótimo livro, porque eu reli ele anos depois e tal. Essa resenha teve 3 gostei e 1 comentário. Eu queria poder ver o comentário, mas eu tô só com um print da resenha, então não vai ser possível. Agora, nossa, a segunda resenha é muito grande, peraí. Essa segunda resenha deu 2 estrelas e bora lá. Riane Leão é uma poeta inserida nesse novo fazer poético conhecida como
Instapoem, poemas pílula, que são, realmente, sim. Sim, também é uma parte importante da nossa poesia contemporânea. Escrito de maneira aforística. O que significa aforística? Vamos pesquisar. Máxima que em poucas palavras explica uma regra ou um princípio moral. Vou parar por aí porque senão vai ficar um rolê muito grande, mas é isso. Então, ok. Escritos de maneira aforísticas, publicados para serem lidos em redes sociais e com alto potencial compartilhável. Os temas geralmente envolvem amor, raízes, curas, autoestima e vivência enquanto mulher no mundo. Tem como principal representante Rupi Kaur. Tá, eu não quero saber do gênero, moça. Rupi parece uma inspiração óbvia para Rihanna. Até este momento, há uma seção nos stories da autora. Nossa, ela foi stalkear a autora, ok. Mas eu notei algo curioso. Enquanto no original em inglês, os poemas de Rupi têm um ritmo e musicalidade, além da redação pensada para causar um efeito potencializado pela leitura, coisa que perdeu a tradução, os de Rihanna parecem usar o estilo de forma aleatória, além de soarem um pouco truncado. Nisso eu discordo, tá? Eu não acho que o valor de um poema, divisões, gente, divisões da gramática. Mas eu não acho que o valor de um poema tá na musicalidade, nas rimas e tal. É legal quando tem? É legal quando tem, mas eu não acho que isso é um fator primordial para ser uma poesia de qualidade. Então, assim, eu acho que a Rihanna usa a mudança de um verso pro outro, né, o momento de pular a linha, o momento de dar o enter, pra causar, às vezes, uma sensação de duplo sentido, às vezes uma sensação de continuidade, sabe, de que o verso que tá aqui continua embaixo, e construindo correntes. Então, não acho que isso seja um problema, sabe? De qualquer maneira, a autora escreve com honestidade seus poemas, conseguem dialogar com o leitor e comunicar a mensagem que pretende passar. Como algo que funciona muito bem em redes sociais, não acho que funcione tanto quando reunidos num livro. Para mim, é diferente ler uma frase de efeito na timeline e ler um volume inteiro como se fosse uma timeline impressa. Principalmente porque, nesse caso, os poemas não estão agrupados em nenhuma ordem temática e vão passando de forma aleatória. De novo, por que isso é um problema? Ainda que muitos escritores e acadêmicos rejeitem esse tipo de expressão, que esse tipo de expressão seja formalmente considerada como poesia, eu não tenho certeza se é necessário ser considerado assim para ter algum valor. Não ser poesia não é necessariamente um demérito. O que importa mesmo é a qualidade do que está sendo feito e o talento de quem faz. Alguns terão bastante, outros nem tanto. Por enquanto eu acompanho este momento com curiosidade para saber o que vem em seguida. Se vai estabelecer como um fazer artístico legítimo ou se será apenas um fenômeno mercadológico. Ótimo. A mulher fez uma enorme análise. E aí tem muitos likes e tem 2 comentários de uma pessoa que diz perfeito, e a outra que é exatamente isso, que no Instagram é agradável e na coisa não. E aí, vamos começar que isso não foi uma resenha, isso foi uma análise de coisas. E pra uma pessoa que se diz tão inteirada, né, desse cenário, que se diz não, mas que se mostra tão inteirada e que usa palavras como aforismo, é uma pessoa que não sabe diferenciar poema e poesia, porque poesia é o que o texto te faz sentir. Então não se escreve poesia, se escreve poema. Poesia é o sentimento, tanto o sentimento do autor em escrever quanto o sentimento do leitor. Mas eu entendo o tipo de análise porque é um livro que se propõe poemas, tá escrito na capa que são poemas. E aí quando você coloca dentro dessa caixinha, você meio que se submete às regras do que um poema deve ser, né? A forma do que um poema deve ser. Então, ok, eu entendo que isso não é pra todo mundo. Isso é pra um certo tipo
de pessoas. E isso não é dizendo que eu tenho um melhor gosto para a literatura do que tal pessoa. Mas não, é só que... Gente, é isso. E sim, tem ilustrações belíssimas, tipo essa. Nosso próximo e último livro é Conectadas, que também tem resenha bem aqui, caso você queira saber o que eu achei da obra com mais detalhes. Mas Conectadas é um romance sáfico, escrito por uma autora nacional e é contemporâneo. Fala sobre duas meninas adolescentes, mais pro finalzinho da adolescência, né? Que se conheceram online. E é só isso que eu vou dizer, porque era só isso que eu sabia quando eu peguei pra ler e foi incrível. Mas agora vamos lá. Eu espero que as resenhas não tenham spoiler, aparentemente não. Nesse nós temos 3 resenhas curtinhas, então vamos lá. A primeira resenha deu 2 estrelas. Ok, vamos lá. Comprei o livro esperando que fosse um YA, ou seja, um Young Adult, um livro para jovens adultos, mas achei muito mais voltado para um público juvenil. Por isso, não me agradou tanto no geral. Eu com certeza teria gostado mais quando era adolescente. Inclusive, seria muito legal ler um romance lésbico naquela época. Já sabemos que se usa sáfico e não lésbico. Ok, bora lá. No geral, eu achei fraco por ser extremamente monotemático. Tudo gira em torno de féricos e da feira. Todas as conversas da Raíssa com os amigos e a Ayla giram em torno disso. Todos os interesses dela giram em torno do jogo. Acaba ficando meio maçante. São poucos momentos em que os diálogos fogem desse tema. Assim... Aquele momento que eu percebo que talvez eu não goste tanto assim das coisas que eu gosto. Não, Tá, sim, é um livro meio monotemático, mas lembra de quando a gente era adolescente, que a gente ficava completamente obcecado por livros? Por livros não, por algum tema específico, por alguma coisa específica. Eu acho que o livro retrata muito bem a fase da adolescência, que as pessoas têm muitas inseguranças, têm muitas dúvidas, e eventualmente elas se identificam com alguma coisa, normalmente ficciosa, normalmente fantasiosa, e elas se agarram àquilo e fazem daquilo parte da identidade delas. Então eu entendo que toda essa coisa do Féricos seja um pouco por isso. E não, tem outras conversas sobre outras coisas, sabe? Tem outras pessoas LGBT no livro além da Raíssa e da Ayla. Tem conversa sobre aceitação, sobre como seus amigos deveriam reagir a essas coisas. Ele fala um pouco sobre família também, já que as duas vêm de famílias muito diferentes e com visões muito diferentes das coisas. Então, eu acho que é um livro que traz, sim, alguns pontos interessantes em pauta, né? Alguns assuntos interessantes, além desse jogo fictício que é o Féricos. Próxima resenha, também 2 estrelas. Sobre expectativas. Acho que coloquei muitas expectativas para acontecimentos inusitados nesse livro, quando se tratava de um romance e jogos, e acabei me decepcionando. Atualmente venho lendo livros que não me agradam 100% e acabam me proporcionando uma leitura cansativa e arrastada. Agora irei testar uma nova série de livros para ver... Tá. Basicamente, seu problema com expectativas não é culpa do livro. É isso. Se você botou expectativa no livro, a culpa não é do livro. A culpa é da pessoa que tiver botar expectativa. Ou sua mesmo, né? É que nem pessoas, gente. Não dá pra esperar que as pessoas sejam tudo que a gente imagina. Porque na imensa maioria elas não são. A não ser que você tenha expectativas muito baixas. Nossa última resenha tem 3 estrelas. E o título dela é Nhé. Acho um título que eu colocaria. Ainda não tive oportunidade. Me falaram tão mal desse livro que eu simplesmente perdi a vontade de ler ele por algumas semanas. E quando eu voltei, foi uma experiência muito dolorosa. Eu tava lendo, mas parecia que não saía do lugar. E por que tu deu 3 estrelas? Odiei esse negócio todo sobre... Não... Eita. Deus, spoiler? Pera, relendo. Odiei esse negócio todo de... um negócio ali que acontece, a coitada não merecia um treco desses, não. Mas no final acabei chorando com ela se descobrindo sozinha, depois da briga, achei o final fofo razoável. Ok. Pra alguém que disse que foi uma experiência muito dolorosa, razoável não me parece bom.
É ótimo que eu tô percebendo quantas pessoas são contraditórias escrevendo resenhas. Será que eu também sou assim escrevendo resenhas? Eu acho que eu vou analisar as minhas resenhas e, e ver se eu tô fazendo isso também, né, nos negócios. Primeiro, eu não sabia que tem um grupinho de pessoas que odeiam esse livro, porque eu só vi gente falando bem desse livro, mas assim, minha bolha, né? Cada um com a sua bolha. Então. Que triste, moça. Que pena que você teve uma péssima experiência. Mas o final é realmente muito lindinho. Eu adoro aquele final. Mas sim, eu também fiquei irritada com a coisa que ela falou que foi irritada, mas eu entendo a situação de você ter que sustentar o negócio que você já começou. E aí, gente, eu ficava mais agoniada pela Raíssa tá fazendo o que ela tava fazendo do que pela Ayla em si. Mas enfim, detalhes à parte. Caso você queira saber mais, a resenha tá aqui, é só clicar no izinho. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido com esse vídeo. Ele não se propôs a ser nada além de entretenimento e diversão. Então, por favor, já lembro vocês de deixar like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo. Me fala se você gostou desse tipo de vídeo, porque eu posso trazer mais alguns. Eu tenho mais alguns livros favoritos aí, inclusive um favorito bem recente, que saiu o vídeo recentemente, que é 15 dias. Mas aqui tá a minha playlist de resenhas, caso você queira ver o que eu leio, o que eu consumo, o que eu gosto e o que eu não gosto também. E aqui embaixo tem o último vídeo do canal pra você assistir. Se eu não me engano, foi organizando a minha estante, mas eu não tenho certeza. E organizando a estante não, tour pela estante. E eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!